Continuando na meditação da carta de Paulo aos Romanos, hoje eu vou meditar no capítulo 14. Aqui Paulo vai falar sobre a tolerância para com os fracos na fé. Quando a gente lê essa carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 14, nós vemos que nós aprendemos, né, com essa carta que a maturidade espiritual, ela não se expressa apenas no conhecimento ou na liberdade, mas no amor, no respeito, ao cuidado com o próximo, né? Porque aqui Paulo ele nos ensina que nós devemos conviver com as diferenças dentro da igreja e a preservar a unidade na fé, mesmo quando pensamos diferente, ou seja, quando eu penso diferente de um irmão, eu não posso estar julgando, né? Eu apenas tenho que aceitá-lo, né? E continuar convivendo com as diferenças, ou seja, eu não posso exigir que um irmão pense igual a mim, mesmo em questões teológicas, né? Paulo aqui ele vai ensinar aquele povo lá que estava vivendo em Roma, porque entre esses cristãos em Roma haviam tensões entre eles, especialmente nas questões de alimentação, com relação aos dias sagrados. Por quê? Porque aqueles romanos, aqueles judeus e aqueles gentios, judeus, eles tinham se convertido do judaísmo para o cristianismo. Gentios, muitos deles não tinham nem religião, mas estavam se convertendo ao cristianismo. Então, estava havendo uma tensão entre judeus recém-convertidos e gentios. Por quê? Porque os judeus ainda estavam se apegando às leis, às diferenças, às tradições dietéticas até da lei de Moisés, principalmente com relação à alimentação, a guarda de certos dias, especialmente a guarda do sábado, né? Porque antes na Torá eles guardavam o sábado, as festas judaicas, né? Então isso, os judeus traziam consigo ainda essas tradições, esses costumes que tinham lá quando eles viviam no judaísmo. E quanto relação aos gentios, também eles tinham sido convertidos ao cristianismo e eles também não sentiam essa obrigação, né? Ou seja, eles achavam que estando em Cristo, eles podiam comer de tudo e não se prendiam mais a calendários religiosos, né? Então estava havendo uma divisão, uma tensão entre judeus convertidos ao cristianismo e gentios que também tinham sido convertidos ao cristianismo. E Paulo vai agora mostrar as diferenças entre eles e dizendo que eles fossem tolerantes na fé. Então, mas antes eu vou fazer uma oração. Senhor Deus Todo-Poderoso, mais uma vez estou aqui diante da Tua palavra, que o Senhor possa me dar entendimento, Pai, que eu possa ler e explicar esse capítulo 14, que também seja para minha lição, para minha edificação, para a edificação daquela pessoa que também possa estar ouvindo e vendo esse vídeo. É o que eu te peço em nome de Jesus, amém. Então, esse capítulo, ele vai nos mostrar essas diferenças, né? Diferenças que estavam gerando divisões na igreja de Roma. Né? De um lado, os chamados fortes, né? que compreendiam melhor a liberdade cristã. Do outro, os fracos, eram considerados fracos que tinham ainda dificuldade em desvencilhar-se de certos rituais e tradições da antiga Torá, do judaísmo. Aí Paulo, com muita sabedoria, né, ele vai tentar uniformizar a todos, mas ele ensina que a convivência tem que ser com amor, respeitando as diferenças, as diferentes consciências, né? As diferentes opiniões que eles tinham. Aí ele começa dizendo assim: acolhei ao que é débil na fé, não porém para discutir opiniões. Ou seja, Paulo começa com uma exortação clara.
acolhei ao que é débil na fé, ao que é fraco na fé, sem discutir assuntos controvertidos. Ou seja, não, porém, para discutir opiniões. Ou seja, a igreja não deve ser um tribunal de julgamento, mas um ambiente de acolhimento. É isso que Paulo começa a dizer, acolhei. Ou seja, que a igreja, o lugar, uma congregação, ela tem que ser um lugar de acolhimento e não de julgamento, né? Hoje nós vemos que em muitas igrejas, nós temos igrejas que têm esse tribunal de julgamento, ou seja, julgam as pessoas, mas ali tem que ser um lugar de acolhimento, né? E Paulo está falando isso àquela igreja em Roma. Ele diz, aí ele começa a dizer que aí ele diz, crê que de tudo pode comer, mas o débil come legumes. Quem come, não despreze o que não come. E o que não come, não julgue o que come, porque Deus o acolheu. Então, existiam judeus que estão ali dentro, né? Que não comiam, né? Alimentos consagrados a ídolos, ou com relação a alimentos. Enquanto que outros, os gentios, possivelmente os gentios que tinham sido convertidos, comiam de tudo. Aí Paulo está dizendo, mas não despreze o que não come, né? Ou seja, ali estavam dois tipos de pessoas, um que comia de tudo e outro que não comia. Aí Paulo diz, não despreze o que não come, o que não come, não julgue o que come. Ou seja, Paulo estava dizendo não julgar. Aí ele diz, porque Deus o acolheu. Então Deus acolheu a todos que estavam ali. Então não era para ele, os próprios irmãos estarem fazendo essa divisão, né? Ou seja, tendo esse julgamento de quem estava se comportando de uma forma com relação aos alimentos e outros se comportando de uma maneira diferente, né? Principalmente aqui com relação ao exemplo da alimentação, porque um crê que pode comer de tudo, já outro diz cuja fé é fraca e come apenas alimentos vegetais, né? Então, essa restrição não era motivada por dietas modernas, mas por questões religiosas. Não era porque eles estavam fazendo dieta, né? Era por questões religiosas. É isso que Paulo está dizendo. Aí Paulo diz, quem come não despreze, não deve desprezar quem não come. E quem não come não deve condenar aquele que come, pois Deus aceitou a ambos, né? Então, Paulo diz que quem é você para julgar, né? Nós não podemos julgar. Quem é esse que... Aí ele diz, quem és tu que julgas o servo alheio? Para o seu próprio Senhor está em pé ou cai, mas estará em pé porque o Senhor é poderoso para o suster. Ou seja, Paulo está dizendo, quem é você para julgar, né? Aí ele diz no versículo 5, um faz diferença entre dia e dia e outro julga iguais todos os dias. Cada um tenha opinião bem definida em sua própria mente. Quem distingue entre dia e dia para o Senhor o faz, e quem come para o Senhor come, porque dá graças a Deus. E quem não come para o Senhor não come e dá graças a Deus, porque nenhum de nós vive para si mesmo, nem morre para si. Porque se vivemos para o Senhor, vivemos. Se morremos para o Senhor, morremos. Quer, pois, vivamos ou morramos, somos do Senhor. Então ele começa dizendo, um faz diferença entre dia, outro julga iguais todos os dias, né? Então Paulo aqui, ele diante das divergências, né? A tendência natural aqui era o julgamento e o desprezo, né? Paulo está vendo ali que estava acontecendo julgamento e desprezo por causa daqueles que comiam e aqueles que não comiam, né? Aí ele vem, ele diz,
Quem distingue entre dia e dia para o Senhor o faz, e quem come para o Senhor come porque dá graças a Deus, e quem não come para o Senhor não come e dá graças a Deus. Porque ninguém vive para si mesmo. Então Paulo está dizendo aqui que o reino de Deus não se resume à comida ou à bebida, mas à justiça, paz e alegria no Espírito Santo. E ele diz, quer pois vivamos ou morremos, somos do Senhor. Ou seja, Paulo, ele está aqui mais preocupado com a vida da pessoa em si. Ele diz, porque nenhum de nós vive para si mesmo, ou seja, ninguém vive para si mesmo, mas se quiser viver, viva para agradar a Deus. É isso que ele está dizendo aqui, né? A maturidade cristã, ela é medida pela liberdade no prato, mas pela capacidade de promover paz e edificação. Nenhum de nós vive para si mesmo, nem morre para si mesmo. Porque se vivemos para o Senhor, vivemos. Se morremos para o Senhor, morremos. Aí no versículo 9 diz, foi precisamente para esse fim que Cristo morreu e ressurgiu para ser Senhor, tanto de mortos como de vivos. Tu, porém, porque julgas teu irmão, e tu, porque desprezas o teu, pois todos compareceremos perante o tribunal de Deus. Então, Paulo está dizendo que todos nós vamos comparecer ao tribunal de Deus. Então, nós não podemos viver para nós mesmos, nós devemos viver para servir a Deus. Ele diz, por minha vida, diz o Senhor, diante de mim se dobrará todo o joelho e toda língua dará louvores a Deus. Assim, pois, cada um de nós dará contas de si mesmo a Deus. Ou seja, Paulo aqui está falando, né? Ele cita aqui Isaías, né? Ele cita Isaías. Ele diz, como está escrito, por minha vida, diz o Senhor, diante de mim se dobrará todo o joelho, toda a língua confessará a Deus, né? Cada um dará conta de si mesmo, é isso que ele está dizendo. Por isso, em vez de julgar, devemos evitar colocar obstáculos e tropeços no caminho de um irmão. A prioridade não é defender opiniões, mas proteger a fé e a consciência do próximo. Então, que nós possamos viver de uma maneira que nós possamos edificar a vida do nosso próximo. Cada um vai dar conta de si mesmo a Deus. Então, eu não posso ficar preocupado porque fulano vive assim, de uma forma assim, de uma maneira assim, se comporta dessa maneira ou se comporta daquela maneira. Eu não posso ficar preocupado com o outro. Eu tenho que me preocupar comigo, né? Então, é isso que Paulo está dizendo. Pois todos compareceremos perante o tribunal de Deus. Aí no versículo 13 diz, não nos julguemos mais uns aos outros, pelo contrário, tomai o propósito de não pordes tropeço ou escândalo ao vosso irmão. Eu sei e estou persuadido no Senhor Jesus de que nenhuma coisa é de si mesma impura, salvo para aquele que assim a considera, para esse é impura. Ou seja, Paulo, ele começa a dizer, não nos julguemos mais uns aos outros, pelo contrário, tomai o propósito de não sermos tropeço, ou seja, que nossa vida, que eu seja uma pessoa que me preocupe comigo mesmo, mas que eu não tenha, eu tome o propósito de não ser tropeço para ninguém, que ninguém venha tropeçar por minha causa, né? Que ninguém venha sair da igreja por minha causa, porque hoje existem pessoas que saem da igreja, estão congregando numa igreja e saem por causa de irmãos. E Paulo está dizendo, olha, cada um tome o seu propósito de vida e não seja escândalo, nem pedra de tropeço para ninguém. Aí ele diz no versículo 15, se por causa de comida o teu irmão se entristece,
Já não andas segundo o amor fraternal. Por causa da tua comida, não faças perecer aquele a favor de quem Cristo morreu. Não seja, pois, vituperado o vosso bem, porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Aquele que deste modo serve a Cristo é agradável a Deus e aprovado pelos homens. Assim, pois, seguimos as coisas da paz e também as da edificação de uns para com os outros. Ou seja, Paulo está dizendo que nós devemos ser pessoas que possam edificar uns aos outros e não ser pedra de tropeço para ninguém. É isso que Paulo está dizendo. Não destruas a obra de Deus por causa da comida. Todas as coisas, na verdade, são limpas, mas é mal para o homem comer com escândalo. É bom não comer carne, nem beber vinho, nem fazer qualquer outra coisa com o teu irmão, venha tropeçar. A fé que tens, tenha para ti mesmo, perante Deus. Bem-aventurado é aquele que não se condena naquilo que aprova, mas aquele que tem dúvidas é condenado. Se comer, porque o que faz não provém da fé, e tudo que não provém da fé é pecado. Então, Paulo continua falando, né, sobre a respeito, que cada um possa se preocupar com ele, com você próprio, e não com o próximo, né? Não com o seu vizinho. É isso que Paulo está dizendo. Então, o que é que nós vimos aqui nesse capítulo 14, né? Nós podemos aprender com esse capítulo, primeiro, que nem todos têm o mesmo nível de maturidade na fé, e isso exige paciência e amor. Então, eu não posso me comparar com outro irmão. Por exemplo, tem pessoas que estão jovens na fé, começaram há pouco tempo, enquanto outros já estão maduros na fé. Então, eu não posso medir a minha maturidade de fé pela do meu irmão. Mesmo que eu ache que o irmão não está correto, não está andando de acordo com o que deveria ser, eu não posso julgar e não posso também fazer com que eu não posso chegar para ele e falar para ele abertamente, né? Paulo estava vendo aqui que existiam esses dois grupos, que uns comiam carne e outros não. E aquele que comia falava daquele que comia, e aquele que não comia falava daquele que comia. Então, a gente tem que ver e ele diz que nós temos que fazer isso com paciência e amor, tratar as diferenças entre irmãos. Eu não devo julgar meu irmão por questões principalmente de consciência, que não envolvem pecado, né? Por exemplo, questões teológicas, questões de doutrina. Se meu irmão, minha irmã usa calça comprida, usa brinco, passa batom, se minha irmã usa maquiagem, eu não posso estar julgando ela por questões, né, que não sejam de questões de pecado, mas questões de consciência, de doutrina da igreja, né, usos e costumes. Então, que eu não possa julgá-lo por isso, porque era isso que estava acontecendo lá na igreja em Roma. Os irmãos estavam questionando os outros irmãos, por quê? Porque eles estavam guardando o sábado, porque estavam as festas religiosas, as festas judaicas, estavam seguindo ritos, eles estavam se guardando o sábado, ou seja, tudo que eram lá da Torá, do Antigo Testamento, do judaísmo, mas eles estavam fazendo ainda, ou seja, não estavam se alimentando evitando tais alimentos. Então começou essa questão de uns estarem julgando uns aos outros. E aqui Paulo está dizendo que nós não devemos fazer isso, por nada de consciência, por nada de doutrina, por nada de outra coisa que não envolva um pecado, né? Minha liberdade, ela termina onde ela se torna motivo de tropeço para outro, né? O reino de Deus, né, é maior do que debate sobre comida, sobre bebida, sobre usos, sobre costumes. Então, o reino de Deus é maior do que tudo isso. Então, irmãos estarem se discutindo por causa de usos e costumes, isso é coisa que não se deve fazer, né? Então, o que nós devemos fazer é estarmos sendo motivados pela fé, pelo amor e pelo desejo de glorificar a Deus.
É isso que Paulo está nos mostrando assim, né? Nós devemos praticar, nós temos que ter esses princípios, né? Seguindo a palavra de Deus, né? E evitando brigas, né? Entre irmãos. Eu não posso estar brigando com meu irmão por causas de usos e costumes dentro da igreja. Ao contrário, eu tenho que preservar a unidade dentro da igreja, né? E honrar o nome de Cristo. Porque aqui Paulo ensina que a maturidade não é demonstrada pela imposição de opiniões, mas pela disposição de abrir mão dos próprios direitos em favor da edificação mútua. É isso que Paulo está nos mostrando, que nós temos que edificar uns aos outros, né? Em amor, em respeito, e não impor minha opinião a respeito de qualquer coisa, seja de costumes, de usos, de qualquer coisa, até mesmo dentro da teologia cristã, que alguns podem achar de uma maneira, alguns interpretam a própria palavra de Deus de uma maneira, outros interpretam de outra maneira. Mas isso, se causar discussão, nós devemos evitar tal discussão. Amém?